que eu frequento desde que eu cheguei das outras há 15 anos, eu digo assim, olha, o que eu falo aqui, gente, eu falo para mim. Eu faço estudo por minha causa. Então, ou eu tentei não conseguir, aí eu fico estudando aqui para ver se eu consigo entrar na cabeça, no coração, ou eu estou tentando, estou me frustrando, aí eu fico estudando isso, ou eu quero tentar, igual muitas pessoas querem começar a tentar, a fazer, a entender o tema da palestra. Hoje eu queria falar sobre onde está a tal felicidade. Porque a gente sempre fica procurando pela felicidade, Parece que quando a gente tem dois tipos de pessoas, Uns vão procurando pelos bens materiais, eu vou ser feliz, eu vou aumentar minha casa, vou comprar uma casa própria, eu vou ter um carro, vou ter um emprego, viajar, não sei para onde. E outras pessoas querem a felicidade por outras questões muito mais simples, Às vezes quer ter um filho, quer ter saúde, quer ter um companheiro, uma companheira, quer ser feliz. E aonde que está essa felicidade? Então eu convido vocês a fazerem essa reflexão agora, que eu fiz durante o exercício de ficar estudando isso. Eu estou feliz ou eu sou feliz? Qual é a diferença de estar feliz ou de ser feliz? Porque o ser dá a sensação de uma extensão, algo que se prolonga, que é. Estar, eu estou. Posso deixar de estar em algum momento. É com você que eu estou dando tchau. Então, nós estamos aqui convidando vocês a pensarem sobre isso. É sobre isso que a gente vai falar. Eu às vezes acho que eu sou, às vezes eu acho que eu estou. Por isso que eu estou estudando esse tema. Então vamos lá. O que eu queria deixar para finalizar aqui? A gente tem, eu consegui perceber que a gente tem uma forma de ser feliz, que eu chamei assim, felicidade química. É a felicidade da química boa. Porque às vezes quando algumas pessoas tomam muita cerveja, tomam algumas coisas, nossa, dá um barato. Não, eu estou falando da química boa, da química que a gente tem 3 elementos importantes na nossa composição, são hormônios, a gente chama de neurotransmissores, são coisinhas que ficam de neurônio a outro neurônio do nosso cérebro, fazendo com que a gente se sinta bem. Aqui dentro deve ter enfermeiros, médicos, pessoas da saúde. Eu peço desculpas, a minha pretensão, a minha perfeição, mas o que eu trago para vocês é que a gente precisa de serotonina, dopamina e adrenalina. Isso é uma felicidade boa, é uma felicidade, é uma sensação de ser feliz e feliz com saúde. Então, o que é, na verdade, o que é, na verdade, a serotonina? É um componente importantíssimo que vai regular o meu sono, meu apetite, meu humor, a temperatura do meu corpo, meu ritmo cardíaco, E que tem que estar no nível adequado, tem que estar no meu organismo para que me faça feliz. A serotonina tem uma relação direta com a libido. Libido não é libido sexual, é libido energia, prazer de fazer as coisas, desejo de compor algo positivo na tua vida, fazer, criar, desenvolver, e também a parte, evidentemente, sexual faz parte desse bem-estar. Essas substâncias vão influenciar diretamente no desejo sexual, no desejo de realizar, no desejo de criar, E a gente tem que falar da importância desse hormônio na depressão. Então, às vezes, o desequilíbrio dos neurotransmissores é que vão trazer para a gente a questão da depressão, da tristeza e da ansiedade. E às vezes é muito difícil a gente entender esse processo. Muito difícil, porque a tendência é que a gente acredite que não é isso. A gente diz assim, eu acho que eu estou com problemas de saúde mais sérios,
ou então eu estou com problemas espirituais, principalmente nós espíritas ou aqueles que estão entrando na casa espírita. Qual é a causa da serotonina baixar? Alimentação inadequada e estresse. Principalmente depois da pandemia veio o estresse. Você se manteve escondido de casa, tenso o tempo todo, perdendo pessoas e se alimentando às vezes até de uma maneira inadequada, porque era só dentro de casa o tempo todo. Então, com aquela ansiedade de levar algum chocolate, agora eu vou fazer um bolo para distrair, eu vou fazer uma reunião com as pessoas aqui em casa, vou comer diferente. Começou a ficar difícil ir ao supermercado todo dia, ir a uma hora com um hortifruti, a gente foi se arrumando para o dia. Alimentação inadequada e estresse baixa o nível da serotonina. Por quê? Porque a serotonina, quando a gente tem uma alimentação rica em açúcar e também em farinha, que é o pão, o bolo, farinha, às vezes as pessoas inclusive têm alergia, ela não é muito bem processada na flora intestinal e para ser, ela precisa de um aminoácido chamado triptofano. Quando isso não é bem processado, vai baixar o nível de serotonina e você vai ficar triste. E você vai perder sono, sim. E você não vai dormir bem, você vai sentir preguiça. Não é falta do que fazer, não. É preguiça, você não tem vontade de resolver as coisas. O estresse também. O estresse vai abaixar o nível de serotonina no seu corpo. E ele vai te dar essa ansiedade, esse estresse, né? Vai aumentar o cortisol. Então vai fazer com que esse hormônio seja reduzido. Você vai sentir solidão, você vai sentir tristeza. Você se torna uma pessoa entristecida, e aí você começa a cobrar das pessoas, né? Ninguém me visita, me tiraram do grupo, ninguém me manda mensagem, fulano não me telefonou. Não tem nada a ver com relações familiares, tem a ver com você, né? Tem a ver com hormônio, tem a ver com uma medição de sangue, exame de sangue, a gente consegue resolver essas questões. Então a Organização Mundial da Saúde, ela traz uma informação para a gente muito interessante. Em 2019, ela dizia o seguinte, que o país que mais tinha pessoas com ansiedade era o Brasil. E que 9,3% da população convive diariamente com depressão. 12 milhões de brasileiros daquela época apresentavam questões de depressão. Imagina hoje, depois de 3 anos de pandemia. Né? Então, esses sintomas que são causados pela falta da serotonina têm um funcionamento no intestino, né? É muito ruim, eu expliquei a vocês, por causa dos aminoácidos. Então existe uma colocação médica muito interessante, antiga, que diz que as pessoas que têm uma formação, um processamento intestinal ruim, são as pessoas que os antigos diziam assim, nossa, não fala que ela não é enfesada. E a palavra não é à toa, é enfesada. Por quê? Porque isso te dá preguiça, mau humor, mal-estar, fadiga e enxaqueca. E aí sente também muitas dores, às vezes, muito mal-estar, e tem mudanças repentinas na temperatura do corpo, um suor que não sabe de onde vem, e aí a pessoa está com quase 80 anos dizendo que a menopausa não acaba. Não, é porque está com uma alimentação inadequada ainda, tem dificuldade de equilibrar esse neurotransmissor. E tem mais um que eu falei, que foi a dopamina. E a dopamina, ele é uma coisa muito engraçada. Porque se você tem muita, você fica num nível de ansiedade, sabe? Aí começa a achar que tem gente perseguindo, que você está com problema mental, que você está muito ansioso, que você está vendo coisas. E aí algumas pessoas até dizem assim, eu acho que eu estou com obsessor. Olha a responsabilidade de quem faz atendimento fraterno. A gente primeiro
pensar, você foi ao médico, você está bem, você fez a última exame de sangue quando? Você procurou um clínico, você mediu os hormônios, porque a dopamina em excesso vai te dar isso, medo. Chegar num grau, inclusive, de que esquizofrênico, ele tem alta de dopamina. Né? E a gente precisa olhar para isso com mais carinho, para a gente estar bem. A felicidade começa em você estar bem, com saúde. Né? Então, o que estimula a dopamina de uma forma natural? Dormir bem, meditar, consumir probióticos, alimentações boas, né? E você tem que, por exemplo, quando consome gordura saturada, você aumenta o nível de dopamina, então você corre o risco de ter uma crise de ansiedade, de se sentir mal, perseguido, cobrado, né? Cobrado, inclusive. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O mais interessante também, olha, serotonina funciona de 9 a meio-dia. Vocês já repararam que esse horário é o horário que a gente tem mais pique para fazer as coisas? 9 a meio-dia, né? Depois, no finalzinho da tarde, das 6, 7 horas da noite, a serotonina cai completamente, vira melanina e você consegue dormir, melatonina, e você vai dormir melhor. Então, dormir cedo é natural do corpo, é natural da nossa formação, da nossa biologia, da nossa estrutura. Dormir cedo, acordar cedo, entrar, fazer uma meditação, começar a ter calma, fazer as coisas com calma, porque de 9 às 12 você sabe que está no pique. Né? Então isso são coisas que a gente nunca dá muita confiança na vida, não sabe, às vezes eu não sabia, e a gente vai ficando preocupado, eu estou envelhecendo demais, eu estou sem vontade, eu estou sem alegria, eu estou triste, eu acho que eu estou em depressão. Não, você é o contrário. Se você não olhar para isso, é que você vai ficar com depressão, vai ficar muito mais estressado. Tem uma outra coisa também que é muito interessante sobre a dopamina, né? A dopamina em excesso, eu já disse que ela não é boa, mas ela tem que ter um nível de equilíbrio. Tudo na vida precisa de um nível de equilíbrio. Então, ela é liberada aos poucos no nosso organismo. E você sabe quando que a dopamina é liberada? Principalmente quando a gente atinge metas. Transforme as coisas de vocês, as realizações, os objetivos em pequenas metas. Hoje eu vou fazer um bolo diferente, eu vou esvaziar minha caixa de e-mail, enquanto eu não acabar eu não paro, eu vou aprender a usar um novo aplicativo, eu vou resolver aquele problema que está pendente há anos, eu vou arrumar um guarda-roupa que eu arrumo há 3 anos, eu vou assumir um compromisso, eu vou fazer, hoje eu vou arrumar todo o meu jardim, pequenas metas. E quando você termina, seu nível de dopamina está equilibrado. Coisa pouca, coisa pequena. E você está se sentindo feliz. Quem é que não se sente feliz quando consegue realizar alguma coisa? Nossa, eu estou super bem. Hoje eu consegui resolver, botar minhas contas em dia, terminei o imposto de renda, agora está na época, né? Vou terminar com a terminar aquele bem-estar. Às vezes até você sabe que vai pagar, mas você dá um bem-estar que você pode fazer no prazo. Então são pequenas coisas que a gente tem que se propor para fazer. E se você sentir que o nível está muito baixo, você está um pouquinho desanimado, tem gente que diz assim, vou tomar um cafezinho. Pode tomar um cafezinho, ninguém nunca morreu de overdose de café. Né? Você precisa de um pouquinho de energia, precisa ficar acordado um pouquinho até mais tarde, toma um cafezinho. Ninguém morre de overdose. É melhor que qualquer outra, algum outro componente químico que você queira colocar dentro do seu organismo para segurar toda a sua dificuldade. E o bom para tudo isso, né, além da dopamina, nós temos também a adrenalina, que a gente consegue, é uma energia imediata que a gente tem, quando ela existe quando a gente está com medo. A adrenalina é para dar aquele susto e você tomar uma posição, para buscar segurança, para você correr, para você resolver uma coisa que está te afligindo. Para isso você tem a adrenalina. Então aquele aposentado, aquele idoso, eu, por exemplo,
exemplo, se eu digo assim, ai que bom, vou me aposentar, não vou fazer nada, essa pessoa não está entendendo o que ela está falando. Ela não está entendendo o risco que está acontecendo. Aí depois está triste, está ansioso, está sem dormir, está angustiado, está cobrando de todo mundo atenção. É porque ele não faz nada, então ele não tem meta mais para o dia, ele não tem objetivos, ele não tem construção, ele não está usando todo esses neurônios, né, e seus neurotransmissores de uma forma adequada para que se mantenha bem. Estar bem hoje é estar feliz. Então, reforçar o sistema antioxidante é importante, praticar exercício físico, praticar meditação, praticar yoga, fazer prece, porque prece é uma meditação. Prece é um diálogo íntimo que a gente tem com grandes e com o maior, né, amigo, né, que nos compreende, que nos ouve, que nos ajuda, que nos orienta. Então, a ausência disso aí vai nos deixar com uma sensação não muito saudável, não muito feliz, né? E o excesso também não é adequado. Portanto, nós precisamos, antes de pensar no pior, eu estou com uma doença séria, eu estou sendo obsediada 24 horas, procurar um médico, conversar com o médico, pedir para fazer o hemograma, ele sempre passa, mas eu quero medir também os meus hormônios. Eu quero saber como que eu estou, como está minha serotonina, minha dopamina, como é que é essa coisa da adrenalina. Conversar muito com eles, para que você encontre o bem-estar e a alegria de viver. Tudo que nos faz bem, Deus nos proporcionou, é a maioria de graça. Muita água, muito sol, muito caminhar, muita gratidão de ver um céu azul, costa azul, pássaro voando, e cantando na janela, 7 horas da manhã, né? Tudo Ele nos deu de uma forma de acesso simples, plantas, que aí nos trazem saúde, os chazinhos, os legumes, as verduras frescas, mas a gente aprendeu a gostar da latinha, do saquinho e das gotinhas. E aí a gente entra numa química que vai tirar da gente os benefícios de uma vida mais natural, mais simples, mais tranquila, que vai trazer bem-estar e felicidade, né? Nós inventamos tudo isso. Então a alegria, o bom humor, a inteligência, a vitalidade, o foco nas coisas, a realização daquilo que a gente foca é felicidade. Felicidade é algo que tanto pode ser obtido por esse meio químico, mas também ela é obtida, evidentemente, eu não podia deixar de falar, pelo nosso momento espiritual. E aí eu tenho que dizer a vocês o seguinte: tem uma passagem bíblica que está lá no livro bíblico dos Provérbios, do rei Salomão, que um rei sábio dizia: a felicidade não é deste mundo. E por que não é deste mundo? E dizia o sábio: você pode ter toda a beleza, toda a riqueza, todo o poder, toda a alegria, e você não vai se sentir feliz, porque estará sempre almejando algo mais. Felicidade é uma tomada de consciência. A felicidade não é deste mundo também, porque nós estamos nesse mundo de expiações e prova, transitando, passando para o mundo de regeneração. Depois desse mundo de regeneração, é que nós vamos alcançar o mundo ditoso, o mundo de alegria, o mundo feliz, totalmente feliz. Por enquanto, milênios, estaremos no mundo de regeneração, onde nem tudo é tão ruim quanto no mundo de expiações e provas que nós estamos despedindo, mas onde os espíritos que virão mais iluminados, com mais clareza, já trarão para nós, né, que estejamos aqui novamente, trarão para nós ótimas notícias, né? Terão soluções para as questões planetárias, para o desequilíbrio ecológico, para o desrespeito ao meio ambiente. E a gente já vê isso hoje, né? Nas crianças, nos adolescentes, eles são menos preconceituosos, eles são muito mais conscientes, eles são mais livres, né,
questões que enrijecem a vida. As pessoas são mais felizes, vivem mais por amor, pela tranquilidade. Eu tenho uma netinha, tem 2 netinhos que têm 4 anos, eu não podia deixar de falar deles, né? Tem 4 aninhos que falam coisas assim que a gente nem entende de onde sai aquilo, né? Defendendo causas, falando que tem que proteger os bichinhos, que tem o cabelo dela ser assim, não tem mais preconceito. E isso vai ser um mundo melhor. Esse vai ser o mundo da grande felicidade, onde todas as pessoas vão aceitar a diversidade, vão aceitar as diferenças de uma forma bonita. E nós estamos nos preparando para chegar lá. Então, Jesus traz uma máxima para a gente, muito bonita, que é assim: amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu já disse isso aqui diversas vezes, digo sempre, digo quando eu estou dando aula aqui na casa, que é o seguinte: felicidade significa sim fazer o outro feliz. Em todos os aspectos. Você quando dá um presente para alguém que ele gosta, é uma felicidade. Quando você faz uma agrada para o filho, para o neto, para o irmão, para o marido, para a esposa, e ele fica feliz, você fica feliz, né? A base da relação sexual, afetiva, amorosa, respeitosa é essa. É dar prazer ao outro. Né? É dar prazer ao outro. Mas é necessário que com esse mesmo vigor que você dá a você. Porque se eu não tenho uma régua para medir, eu me faço feliz, eu me admiro, eu me respeito, eu me gosto, eu me enobreço, eu reconheço o meu valor, eu tenho respeito pela minha pessoa, como que eu vou medir em mim o amor, o respeito, o apreço, tudo que eu tenho que dar ao meu próximo, ao meu irmão? Eu perco a base, eu perco o equilíbrio para fazer isso. Se eu fizer do jeito que eu faço comigo e comigo eu fizer de qualquer jeito, eu não vou fazer ninguém feliz. Eu não vou fazer ninguém feliz, porque se para mim serve de qualquer jeito, serve para o outro também, né? Se eu não faço questão que ninguém me dê um abraço apertado, eu não vou dar abraço apertado a ninguém. Se eu não sorrio quando eu encontro uma amiga, não tive uma amiga aqui por muito tempo, se eu não sorrio quando a gente encontra uma amiga, abraça, se agrada daquilo, como que eu vou querer que as pessoas sorriem para mim, me abracem, me recebam? Não posso. Tem que ser nessa medida, desse mesmo vigor. Tem que ser dessa forma. É o auto-amor, né? E o autoconhecimento que me trazem essa percepção do que o outro precisa. E amar a si próprio é fazer tudo que estiver ao meu alcance para evitar o mal, maldade, o desequilíbrio, as dores, mas a submissão, o desrespeito. Então, eu, individualmente, como espírito individualizado que sou, eu tenho que zelar primeiro por isso. Porque eu tenho essa missão. Eu sou para sempre. Não eu, com esse vestidinho aqui bonitinho que eu dei hoje para vocês, nem essa carinha bonitinha que eu tenho, essa simpatia que eu tento ter. Não. Meu espírito. É o meu espírito para sempre. E cada vez eu tenho que conseguir uma maneira de fazer com que ele seja mais equilibrado, que ele seja mais assegurado na bondade, na docilidade, na facilidade, na beleza de encontrar um outro espírito, uma pessoa de qualquer forma, de qualquer estética, e eu aceitá-lo e amá-lo da mesma maneira. É rompendo os meus preconceitos, é rompendo os meus julgamentos, rompendo as minhas barreiras humanas, que está ficando velha e vai sucumbir embaixo da terra, vai se diluir. É rompendo isso que eu ilumino a minha vida, eu ilumino o meu espírito, e eu vou me conhecendo dessa maneira, e eu vou aprendendo a progredir, e consequentemente a ser feliz, porque eu consigo fazer pessoas felizes. Bom, tem no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, tem uma pergunta que Kardec faz na questão 919, que é assim: qual o meio prático
prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Então, para que a gente fuja do mal, dos maus hábitos, daquela tristeza, daquele mal-estar que a gente pode estar vivendo agora, da depressão, do estresse, da ansiedade, primeiro a gente faz um teste, um exame físico. Está tudo bem? Tá. Então por que eu estou assim? Falta eu me conhecer, falta eu me assumir, porque se eu assumo que eu sou ciumenta, eu tenho como me curar. Se eu não assumir o que eu sou, o que eu vou curar? Eu sou perfeita. E se eu for perfeita, eu não tenho defeito. Se eu não tenho defeito, eu não preciso de nada, nem médico, nem uma conversa, uma crítica, uma reflexão sobre as minhas posturas. Eu não preciso de uma terapia, eu não preciso de nada. Eu sou perfeita. Então a gente precisa se conhecer, né? E aí na lição, na questão 919A, ainda Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conheça-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Porque olha só, gente, raciocina. É difícil, não é? A gente dizer que a gente não está de boa, que a gente está errado, que a gente errou. É claro que é difícil. Tem que haver muita coragem, muita sabedoria. Por isso que um sábio dizia, não era qualquer um. Tem que ter muita coragem de assumir que eu erro sim, eu engano a mim e por isso eu engano as pessoas. Eu minto para as pessoas porque eu minto para mim o tempo todo. Eu sou capaz de achar que fulano faz uma falcatrua, é um mentiroso, é um infiel, é um ladrão, porque eu sei que ele seria. Eu me espelho. Eu vejo o outro na medida que eu dou conta. Então vamos inverter isso para a gente ser feliz. Vamos fazer o bem, minha gente, para que a gente veja o outro como a gente se vê bem. Assumir que eu não sou o máximo, que eu sou errada, que eu tenho defeitos sim, que eu preciso me corrigir, é muito importante para a tua felicidade. Você é mais feliz quando você admite teu erro, tua falha, teu engano, tua falta, do que quando você vive na ilusão e na utopia. Porque você só vai iludir você mesmo. Mas as pessoas estão percebendo que aquilo não é você. Tem algo errado aí. Fica uma pessoa desintegrada, ela fala uma coisa e age de outro modo. Porque no rompante da vida, a gente escorrega e age do modo que a gente é verdadeiramente. Então a gente não engana nós. Tem aquele ditado que diz: você consegue enganar alguns todo o tempo, ou todos algum tempo. Mas todos, todo o tempo você não vai enganar. E a gente não vai enganar o principal dessa história toda. Os principais, né? Meu espírito, meu mentor, né? Meus amigos espirituais, meu Deus, você não vai enganar. Estamos aqui, estou vivendo, então, me conhecem mais do que eu mesmo, talvez. Então, a resposta da espiritualidade para Kardec nessa pergunta, o que eu tenho que fazer, foi exatamente assim. Eu preciso ler na íntegra para vocês. Fazia o que eu fazia quando vivia na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que havia feito e me perguntava se eu não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse das suas ações do dia e se perguntasse o que
fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, o seu mentor, o seu anjo da guarda que esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque acreditai, Deus dará a devida assistência às suas intenções. Que Deus é bondade, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é justiça. Ele é justo com você, se você quiser. Formulai, portanto, as vossas perguntas, continuando o texto. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurareis nos outros, se praticardes uma ação que não ousarias confessar, então perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento para entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu que temer o olhar de alguém? Eu teria vergonha de me encontrar com alguém na erradicidade? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o teu próximo, e observe a si mesmo. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão o mal que deve ser curado. A gente tem que fazer perguntas para a gente, pessoal, que só dê dois jeitos de ser respondido: sim ou não. Porque se você começar a justificar muito quando você pergunta se você fez alguma coisa errada, você está se boicotando, porque você vai se proteger. Você sabe quem é a melhor pessoa para nos obrigarmos a nos conhecermos? Os nossos inimigos. Aquele que a gente acha que é nosso inimigo, que na verdade é um credor diferente. Ele cobra de você o que você deve ser para si próprio. E Deus nos coloca na nossa vida para que a gente aceite isso e entenda que o que Ele está fazendo com você não é uma ofensa, é um favor, é uma bondade. Então, às vezes, numa discussão, numa contenda, num relacionamento afetivo com alguém que você gosta muito, que você ama, eu não vou nem dizer assim, os parceiros, as parceiras, nós ouvimos coisas às vezes pesadas, né? Mas preste atenção, quem é a melhor pessoa para te ajudar é aquela que convive com você. É aquela que diz, tem coragem de dizer a verdade. Eu às vezes vou falar alguma coisa com as filhas, com as minhas filhas, já adultas, mulheres adultas, são 40 anos por aí. Eu digo assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sei que você vai se magoar comigo, mas se eu não te disser, ninguém vai te dizer. Aí eu aproveito que tem que falar, a gente aproveita e paga naquela orientação eterna de mãe, né? Mas elas ouvem. Aí reclamam, falam e tal, dá assim 2, 3, 4, 5 dias, um mês, está fazendo direitinho como eu falei. Eu falei: a gente não pode desistir, Senhor. A gente não pode desistir de ser um credor difícil. Aquele que está ao lado de quem a gente ama, então tem que dizer. Senhor, mas aí eu digo sempre a verdade. Olha, eu vi fulano. Não, isso não é dizer verdade, isso é maldade, isso é fofoca. Dizer a verdade é dizer assim: meu querido, minha querida, meu filho, minha filha, você está agindo de forma injusta, você está agindo de forma egoísta, você é ciumento sim, se observe. Eu estou te convidando a refletir pela sua capacidade de desejar vingança, porque é difícil dizer para um filho seu que é vingativo, é difícil você dizer para um filho seu que está ficando viciado. Você está tomando todo dia, você está fazendo isso, é complicado. Meu filho, você não gosta de trabalhar, você precisa aprender a gostar de trabalhar. Eu vou morrer, você vai ficar. Você não gosta de cuidar das suas coisas. São pequenas orientações que vão trazer para ele um autoconhecimento, um respeito por ele próprio, né? E vão permitir que ele se sinta melhor na vida, mais feliz. E a gente também. Porque também,
saber a opinião, né, dos outros assim, sobre a gente é complicado. Às vezes a gente acha que é inimigo, mas não é. É uma pessoa que está ali exatamente para fazer esse bem para nós. Então, a gente quase aqui encerrando, eu diria a vocês assim: nós temos, para ser felizes, nós temos que resolver muitas dificuldades morais. Por isso que nós estamos assim abraçando essa doutrina, porque ela nos traz essa possibilidade de reflexão sobre as questões morais da nossa vida, né? E a gente sabe aqui, eu não sei que mistério é esse, quando você começa a ser espírita, você começa a não ter sossego. Quem é amigo meu antigo sabe que eu, quando comecei aqui há 15 anos atrás, eu sentava na cadeira para estudar e dizia assim: gente, que saudade quando eu era católica. Eu tinha saudade quando eu era católica, porque eu ia à missa domingo, nunca tinha lido a Bíblia, me confessava quando eu achava que eu tinha pecado. Aí eu entrava naquela casinha de compadre, menina, então, inventava um monte de pecado, mentia. Semana seguinte eu tinha motivo para pecar, eu tinha mentido, aí eu voltava, né? Mas a gente traz sim, eu quero só que vocês lembrem disso, a gente, não somos nós. O cristianismo nos trouxe essa questão do amor ao próximo, do pecado, do erro, da humildade. E dentro desse contexto histórico, milenar, né, nós sempre vimos, ouvimos, acreditamos que nós somos pequenos e que os apóstolos, os discípulos, os santos é que eram os grandes. E a gente foi sim criado com a concepção de uma humildade absurda, de uma fraqueza enorme. Tudo é erro, tudo é errado, né? E quando você está dentro de uma religião, abraça uma religião, quanto mais as pessoas manifestam a sua capacidade de orar, de fazer prece, de se dedicar, seja a igreja qual for, tá, gente? Seja qual for a doutrina, menorzinho você vai se sentindo. E nessa situação, para as mulheres, então, foi muito pior, porque as mulheres ficaram mais submissas, mais pecadoras, mais reprimidas e recalcadas nas suas questões. A mulher não podia nada, para o homem podia tudo, a mulher não podia nada. E hoje em dia, muito desse efeito histórico ainda funciona na nossa sociedade. Mulheres que ainda não se sentem realizadas, mulheres que não têm coragem de valorizar o seu corpo, valorizar os seus desejos, né? Que acham que nasceu mesmo para viver anos lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho, cuidando de neto, que se arruma, se faz um tratamento estético, se diverte, se gosta de dançar. É pecado. Nossa, será que eu vou encontrar alguém lá da pessoa de caminho? Vão me ver aqui tomando um vinho? Quantas vezes as pessoas comentam isso comigo? Quantas vezes eu pensei isso? Não estou aqui fazendo propaganda nenhuma de casa de vinícola, tá? Nem cervejaria. Mas você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. E o que a gente está buscando para ser feliz é equilíbrio. É bondade, é amor. Você não pode perder o equilíbrio. O exagero vai te levar a um desequilíbrio, a um vício, a uma dependência. Então, é o livre-arbítrio é seu. E a consciência é sua. E o autoconhecimento para saber, epa, esse final de semana eu passei da linha. Não está legal isso não. O que está acontecendo comigo? Vamos refletir, vamos botar a cabeça no travesseiro e pensar. Então, as questões morais, a gente tem duas formas de resolver: autoconhecimento e autoiluminação. Autoiluminação é uma coisa tão bonita que quem fala tanto nisso é a Joana de Ângeles. O autoconhecimento é a gente observar que nós não estamos mais naquela época antiga, que nós não somos culpados por muita coisa, que nós somos seres humanos, como os outros seres humanos são, né?
tanto as mulheres quanto os homens, com direitos, com lutas parecidas, com sofrimentos e com a participação na criação da humanidade idêntica, 50% de cada um. E eu, assim, eu estou tirando da mulher, né, o peso da barriguinha dos 9 meses e da amamentação de quase 2 anos, com a criança pendurada no seio. Estou tirando isso do homem. Estou dizendo assim, 50% para botar a criança no mundo. E por que a mulher é tão submissa, tão reprimida, tão recalcada, sofre e sente culpada de tudo, sente responsável por tudo? Então a gente precisa entender que a felicidade está também na libertação dos medos, dos recalques. E muitas vezes a religião, junto com o médico, junto com o autoconhecimento, junto com boas leituras e junto com a boa terapia, ajuda. Você se conhece, você vai se conhecer, você vai entender o seu propósito de vida. Não é felicidade total? Não. Eu já disse que não é desse mundo. É o bem-estar físico, mental, moral, emocional. É o bem-estar, é o bem-estar das relações, é o bem-estar social. A Organização Mundial da Saúde diz isso. O que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, sexual e social. Eu tenho direito de sair, de ter cultura, de ir ao show, de passear, de viajar, de encontrar os amigos, de fazer uma reunião. Isso eu tenho. Eu e vocês. Todos. Enfim, Espírito de Joana de Anjos, ela fala de autoiluminação, que também junto com o autoconhecimento ajuda muito. E o que é autoiluminação para nós? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui fazendo o quê? Nós estamos nos iluminando, ouvindo uma boa música, fazendo uma prece, né? Escutando uma palestrante que é tão humana, tão cheia de erros e de defeitos como todos nós, mas que teve a coragem, a cara de pau, né? De ficar lá estudando, vir aqui. E aí eu me falo cara de pau porque eu estava ali sentada, eu estava tensa de fazer a palestra. E eu me lembrei que o Roberto Carlos, há muitos anos atrás, confessou que com todos os anos que ele tem como cantor, quando ele entra no palco, pisa no palco, ele pisa nervoso. Eu falei assim, gente, eu não estou pisando no palco, né? Só estou fazendo a palestra, mas eu fico nervosinho, eu fico tensa. Aí eu fico caladinho assim, para me concentrar. Então, se auto-iluminar é estar aqui procurando encontrar luz, procurando encontrar estudos, procurando encontrar o caminho que te deixe bem na vida. E essa iluminação vem da capacidade que a gente tem, não é de ser igual aos santos, aos iluminados, né? Não estou tirando mérito aqui nenhum de Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, não. Mas esses iluminados, eles nos servem como um raio de orientação, um raio de luz, um exemplo. Eles também foram humanos, eles também são humanos, né? Também passaram por dificuldades, por crises, ouviram palestras, erraram, né? Usaram peruca. Tem a história do Chico Xavier, que queria colocar peruca, usa peruca, né? Que na hora assim a gente vê o filme, se assusta, gente, mas que vaidade absurda, um homem tão santo, tão. Não, mas queria outra peruca. Mas eu vou julgar porque ele queria colocar peruca? Que bom, né? Cada um tem o seu lado humano, o seu lado social. E o Espiritismo? O Espiritismo, na nossa doutrina, acontecem muitas coisas engraçadas. Às vezes, quando a gente não vai pelo lado bom, pelo lado do amor, pelo lado bonito, e começa a fazer umas coisas que não estão de acordo com a nossa consciência, com se conhecer, que a gente foge ao nosso padrão, que não está iluminado, a gente começa a perceber que a gente está convivendo com um lado ruim, né? Com um lado mau. E aí, lá no catolicismo, no cristianismo, né, inicial lá, o demônio. E aí
de que a obsessora, eu estou bem, porque tem obsessores, isso acontece. Mas, por outro lado também, quando a gente faz coisas boas, se conhece, progride, melhora, está se sentindo iluminado, está se sentindo bem, está se sentindo feliz, o que a gente diz? Nossa, eu estou leve, eu estou bem, eu estou tranquila. Tem os nossos amigos espirituais, tem o nosso mentor, que junto conosco também se ilumina e fica feliz com as nossas atitudes. Bom, para terminar, eu digo a vocês que nessa mensagenzinha aqui final, que a verdade é que todos nós precisamos acreditar que nós temos uma luz, né? E não é à toa que nós temos aquela fala linda, né, do Cristo: brilhe a sua luz. Então, que a luz de vocês possa brilhar sempre, que vocês possam cuidar da saúde para se sentirem bem, que vocês possam se conhecer o suficiente para saberem aquilo que vocês precisam transformar e a melhor maneira de progredir, e que vocês se iluminem, né, nesse processo com essa doutrina que tem formas inúmeras, através de leitura, passe, palestra, atendimento fraterno, trabalho na casa, para a gente se iluminar, para a gente conseguir ter um equilíbrio para aceitar os nossos credores, né, que nos dizem as verdades, nos cobram as nossas verdades. Afirmar que temos luz dentro de todos nós, devemos fazer essa luz brilhar, né? E esse tem que ser o objetivo de todas as nossas encarnações, porque é atingindo a perfeição que seremos luz por onde passarmos, por onde estivermos, em qualquer tempo, em qualquer planeta, em qualquer encarnação, né? E para atingirmos isso, então, vocês já sabem a fórmula, eu já disse: buscar os meios de nossos conhecimentos, cuidar da nossa saúde mental, física e emocional e trilhar esse passo, esse caminho, né, sem depositar em ninguém a responsabilidade de ser teu acompanhante. Siga você. Se amanhã ele não vier, você vem. Se amanhã ela não vier, você vem. É o seu caminho. Um apoia o outro na presença desse Cristo que está sempre ao nosso lado. E aí a gente vai nessa individualização crescendo, progredindo, iluminando e trazendo e convidando, sem insistência e com respeito do livre-arbítrio de cada um. O amor, o bem-estar, a alegria, a felicidade não pode depender do outro. É injusto você colocar essa carga nos ombros de qualquer pessoa que seja filho, parente, companheiro, companheira, quem quer pai, mãe. Não existe. Isso aí é seu. É a sua missão na vida. Ser feliz para fazer os outros felizes. Ter saúde para estar bem, para ser bom, para ser espírita, para ser caridoso, para ser tudo. Porque ninguém ajuda se não estiver bem. E o mérito e o triunfo no final desse caminho é um mérito e um triunfo pessoal. Não tem receita padrão para isso. A doutrina espírita, assim como terapeutas, psicólogos, psicanalistas, eles são recursos para você conseguir mais rápido esse autoconhecimento e essa consciência de saúde, de bem-estar e de felicidade. São recursos, mas eles não são a solução, não são a sua solução. A sua solução está em você. Então, que a sua luz brilhe daqui de hoje em diante